16 minutos. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. É o bate-papo esportivo primeiro do ano, 2 de janeiro, para a gente falar um pouco do esporte regional, fazer um balanço do ano de 2025 que terminou. E agora já estamos às portas dos primeiros campeonatos de 2026. Olha, Carmo, daqui a pouco não dá nem para tirar foto e fazer retrospectivo, que já emenda um ano no outro, viu? Bom dia, feliz 2026 para você. Para você também, bom dia, Cláudio Nicolini, bom dia especialmente a todos que estão nos acompanhando aqui nesse bate-papo esportivo, o primeiro de 2026. Espero que todo mundo tenha passado aí um Réveillon muito bacana, começando o ano de 2026 em grande astral, com muita festa, muito bacana e aproveitando bem. E aqui estamos nós para falar de esportes aí, comentar as coisas que aconteceram, né? No esporte regional e já projetando, como você disse, o ano de hoje é dia 2, né? No Campeonato Carioca, Nicolini, começa dia 7, daqui 5 dias. O Paulista começa dia 10, não dá tempo não. É isso, meu querido Antônio Carmo. Olha, vamos começar falando do esporte regional. Eu queria começar falando dos esportes de quadra. Mais uma vez, 2025 foi um ano excepcional para o handball de Taubaté. É o grande time de quadra da região, apesar do handball não ter a força de mídia que os esportes mais populares como basquete, voleibol e até mesmo o futebol de salão tem, o futsal tem, meu querido Antônio Carmo. Mas o handball de Taubaté, mais uma vez, fez um ano maravilhoso. Vamos ver como é que vai ser 2026 com uma verba um pouquinho menor por parte da prefeitura, que está contendo gastos pelo lado de lá. No futsal, São José tem o time da Liga, tem o time que joga nacional, mas não foi bem. Foi um ano muito abaixo, muito ruim. E as demais equipes do Vale lutaram aí pelos torneios regionais, torneios estaduais, conseguindo resultados relativos em torneios menores, foram até que bem. Taubaté, Pinda, Guaratinguetá participando aí de torneios. No feminino, meu querido Antônio Carmo, também não tivemos grandes conquistas. Taubaté, São José, Pindamonhangaba disputando, nada de grandes resultados. Um ano principalmente ruim para o São José. E a gente teve aí o vôlei e o basquete. O basquete na temporada que terminou no meio do ano foi apenas razoável, começa bem a temporada de 2026. O vôlei também tinha feito uma temporada ruim e segue muito mal esse ano na Superliga, com risco de rebaixamento. Escapou na temporada 24-25, não sei se escapa na 25-26, viu, Carmo? Vamos começar por aí. Provavelmente não. Veja você, Nicolini, que você citou aí várias, quase uma dezena de modalidades esportivas. O Vale do Paraíba é pródigo nisso. Tem muita modalidade esportiva acontecendo. O torcedor que gosta do handebol tem, gosta do voleibol tem, gosta do basquetebol tem até skate, natação, atletismo, tem muito mais coisas. Mas os esportes coletivos que chamam mais atenção, tem surf, tem para todo mundo da região, todo mundo. Quem gosta de um determinado esporte, às vezes o rugby de Jacareí, campeoníssimo brasileiro, um time fortíssimo, tanto no masculino como no feminino. Enfim, nós temos aí muita coisa boa que às vezes não tem também, como você disse, o handebol, o peso, né, da divulgação e tudo mais. Mas, sem dúvida alguma, o handebol é o mais forte desses produtos aí, desse esporte coletivo, campeão sul-americano, campeão brasileiro, vice-campeão paulista, e fazendo sempre uma grande campanha o handebol de Taubaté. De resto aí, Nicolini, o futebol feminino foi mal, o basquete do São José até que está bem, fazendo uma bela campanha no NBB, foi semifinalista no Paulista, trocou de técnico, o Regis Marelli saiu, ficou com o assistente lá comandando, o Cris Amendi, que faz um belo trabalho e conhece bem o basquete joseense. O vôlei está passando por São José, não tem identificação nenhuma com a cidade, não acredito que continue aqui para o ano que vem, né? O futsal, o São José ganhou o torneio Consolação contra o Taubaté, daquele campeonato paulista, mas na Liga Nacional foi mal, e Taubaté, Pinda também não conseguiram grandes resultados, enfim, mas teve movimentação o ano inteiro, de janeiro a dezembro.
Isso é verdade, são os esportes olímpicos, né, como são chamados aqui no Brasil, Antônio Carlos, esportes de quadra, como a gente chama principalmente, e o futebol feminino, né, que é de campo, que o Vale já teve aí campeão do mundo, campeão da Libertadores, e hoje amarga situações bem ruins, né, Antônio Carlos? Do futebol de campo feminino está mal. Taubaté faz seu trabalho simples lá com o Admar Júnior e o pessoal dele. São José não tem mais investimento, é um time fraco que apenas participa das competições, enfim, não tem mais aquela pegada, aquele glamour que já teve em outros anos por aí, não. É isso. Vamos falar de Taubaté, São José, antes do Mantiqueira, meu querido Antônio Carmo, que mais uma vez em 2025 passou pela Bezinha, foi mal, segue na Bezinha. Agora a gente tem Campeonato Paulista da Série A4 e o Mantiqueira segue na Bezinha, que é a 5ª divisão, junto com o Joseense, que esse está na Série A4, porque conseguiu se manter. São as equipes de menor estrutura e menor torcida. 2025... foi um ano para se comemorar ou não? Só cumpriram tabela e se pretendem revelar algum jogador, né, Antônio Carlos? São o Mantiqueira do nosso amigo Dado Oliveira, que é um abnegado, trabalha com um clube lá, gasta muito, busca realmente revelar um jogador que de repente possa, né, render frutos financeiros aí altos para a sequência do trabalho. O Atlético Joseense não é diferente, é um time nômade também, pode se chamar Atlético do Vale. Ele vai mandar os jogos agora nesse ano 2026 em Jacareí, Nicolini. Fechou com a prefeitura, vai usar o estádio do Cambuzano. O Atlético Joseense, que já foi de São José, já jogou em Taubaté, já jogou em Guará, né, e agora vai jogar em Jacareí. Então é o Atlético do Vale, não é mais Atlético Joseense. Vai lá. E tem um bom técnico, o Augusto Ambrosio, nosso conhecido, que no ano passado levou o time até as quartas de final do Campeonato Paulista da 4, parou no Paulista de Jundiaí, que depois subiu, foi vice-campeão perdendo do União Barbarense. E o Augusto Ambrosio é um técnico que a gente tem que acompanhar bem, ele merece uma oportunidade aí para dirigir um time maior. Vamos ver o que vão fazer esses times, o Mantiqueira na Bezinha só lá a partir de abril e o Joseense a partir do final de janeiro jogando em Jacareí nesta Série A4. Aliás, você falou do Barbarense, que subiu para A3, onde está o Rio Branco de Americana, e esse ano tem clássico lá, o Leão da 13 contra o Rio Branco, meu querido Antônio Carmo, pega fogo lá, as cidades são coladas, aqui nem São José e Jacareí, para quem conhece, aquele trecho são coladinhas, e é um clássico ali regional do naipe de Taubaté e São José, e eles há anos não disputam, já subiram, desceram, tiveram na primeira, tiveram na última divisão e agora se encontram na Série A3. Vai ter clássico lá, as cidades já estão movimentadas. Eu passei por lá e já pude ver, viu, Antônio Carlos? Né? A região ali é boa, né? Limeira, Campinas, Rio Claro, Piracicaba, o 15 de Piracicaba, Nicolino, que veio muito forte para a Série A2 deste ano, ganhou a Copa Paulista do ano passado, transformou-se em SAF agora no final do ano passado, esses dias atrás. E é ali da região, tirando os times de Campinas, o time que está melhor. A Inter de Limeira também faz parte ali do pacote, será adversário do São José e do Taubaté. É isso, Série A2 que vem aí, começa daqui uma semana praticamente, meu querido Antônio Carmo, não esse final de semana, no próximo para as duas equipes do Vale do Paraíba. Mas vamos falar de 2025, que foi um ano pródigo de clássicos do Vale, além de tudo, Antônio Carmo. Tivemos diversos jogos, Campeonato Paulista, Copa Paulista, eu não me lembro, e olha que eu estou na crônica aqui há quase 30 anos, e eu não me lembro de tantos jogos assim, Taubaté e São José, valendo, né? Que não fossem amistosos, que não fossem nada no mesmo campeonato. Só no Campeonato Paulista a gente teve 3, sensacional, um na primeira fase e os mata-matas de quartas de final, que lotaram estádios, que trouxeram de volta aquela rivalidade e que foi sadia, que não teve encrenca, com jogos de casa cheia, com torcedor empurrando, comemorando ou sofrendo, meu querido Antônio Carmo. Um ano onde o Taubaté ficou com gostinho de que podia mais, entrou como Corinthians de zebra no campeonato e começou apanhando e foi se acertando e chegou a disputar o acesso com o Primavera de Indaiatuba, que subiu e vai disputar
o Paulistão. E o Taubaté ficou mais um ano na Série A2, como também o São José, que deixou um gostinho de frustração, porque é SAF já há 3, 4 anos, e depois do primeiro ano, que subiu da 3 para 2, começa a marcar passo, não foi bem na Série B, não conseguiu voltar para o Campeonato Brasileiro, e agora vem para 2026. O que dá para resumir do ano dos dois grandes clubes de futebol aqui da região metropolitana, Carmo? Você falou aí do São José e Taubaté, né? Se enfrentando neste ano em 5 oportunidades, 3 jogos no Paulista da Série A2, 2 na Copa Paulista e 2 jogos, como você bem lembrou, do Campeonato Paulista, extraordinários, que foram jogos que decidiram vaga para a semifinal e o Taubaté levou a melhor. 0-0 em São José, 1-0 em Taubaté, e aí o Taubaté parou na semifinal no Primavera, que foi o vice-campeão, perdendo um título para o Capivariano. Primavera que completou 100 anos de vida agora e pela primeira vez vai jogar um Paulistão da Série A1 no ano que vem. Já tem vaga também para a Copa do Brasil. O ano, Nicolini, começou melhor para o São José, com uma expectativa maior, e terminou melhor para o Taubaté. O São José foi eliminado pelo grande rival. Então, o São José, que tem uma estrutura melhor, tem SAF, tem uma condição boa de trabalho, dentro de campo a coisa não fluiu, começou com um técnico fraco lá, o Marcelo Júnior, depois veio o Paulo Roberto Santos, experiente, mas não resolveu. O Taubaté começou ali claudicante, mas manteve o Alberto Félix, teve uma injeção de ânimo financeiro por parte da Milclean, depois principalmente a derrota para o São José por 3-0 na segunda rodada, o pessoal viu que tinha que reforçou bem. O Léo Silvério é um ótimo dirigente de futebol, conhece bem as coisas do futebol do Brasil. Para o mata-mata trouxe aquele Marinho, volante sensacional, tomou conta do meio-campo do Taubaté, os jogadores que ele contratou, todos eles chegaram e foram titulares, isso é conhecimento para reforçar o time num momento decisivo. Não deu sorte, o Taubaté acabou parando na semifinal. Para a Copa Paulista, aí os times mudaram de técnico, São José trouxe o Marcelo Marelli, que tinha sido campeão da Série A3 pelo Sertãozinho, e o Taubaté trouxe o desconhecido Rogério Henrique. E aí o Taubaté parou na primeira fase, São José parou nas quartas de final. Eliminou São Bento nas oitavas, nos pênaltis, e perdeu 2 jogos para o Comercial e acabou eliminado nas quartas de final. Mas a diretoria confiou no trabalho do Marcelo Marelli, o time está bem reformulado agora para 2026, e ele vai ser o técnico do time. São José que vai estrear no domingo, dia 11, Nicolini, contra o Linense, 10 horas da manhã lá em Lins. Imagina o calor, o pessoal tem que entrar com o ar-condicionado ligado. E o Taubaté voa com uma asa só, né? A outra ele se abana. É isso aí. E o Taubaté vai estrear sábado, dia 10, aí é legal, 7h30 da noite contra o Sertãozinho lá em Sertãozinho. Depois jogam em casa. 29 graus. Taubaté. Sábado, 7 da noite em Sertãozinho, 29 graus. É um suador, um calor, mas só não tem sol. É melhor do que os 37 de 10 horas da manhã de Lins, né? Aí o Taubaté, na segunda rodada, recebe o Oeste, que já foi de tantos lugares, agora é de Osasco, 8 da noite no Joaquinzão, e o São José, primeiro jogo em casa contra o Grêmio Prudente, 8h30 da noite contra o Grêmio, 8h30 no Martins Pereira. E aí, lógico, Nicolini, seria bom demais, né, que São José e Taubaté revivessem aí o que aconteceu em 79, 80, 79, que os dois disputaram cabeça a cabeça o acesso, ainda tinha a Esportiva de Guará, só subia um, subiu o Taubaté, São José ficou, subiu no ano seguinte, depois grandes jogos na Série A1, em 1981, 82, 83, aí caiu o São José, caiu o Taubaté e nunca mais se enfrentaram numa Série A1. Tomara, dê tudo certo. Taubaté que está apostando, Nicolini, em Diego Coelho. Achei uma aposta arriscada para ser o novo técnico do time, substituindo o Rogério Henrique, que largou o Taubaté na mão. Foi embora para Goiás e, com o elenco montado, faltando 15 dias para começar o campeonato, o rapaz foi embora, o Taubaté ficou uma semana sem técnico, não sei qual foi o critério adotado, mas foi buscar o Diego Coelho, que estava aí parado, e que dirigiu o São Bento na Copa Paulista, foi mal, já passou pela Inter de Limeira mal, não sei, pode ser que dê certo aí, e que tudo aconteça da melhor maneira, mas eu acho muito arriscada essa contratação para que dê resultado para o Taubaté com o Diego Coelho. Enfim, o 2025 foi embora e 2026 já está aí prontinho para começar com bola rolando. É isso, e o campeonato começa no outro final de semana, sem ser nesse, e já tem Clássico do Vale marcado para fevereiro, estádio do Joaquinzão, vai ser um sábado, final da tarde, né, meu querido Antônio Carlos? Já está confirmado, a tabela foi desmembrada, né?
A tabela foi desmembrada, o Taubaté já havia anunciado, e nós falamos aqui, é a 8ª rodada, 7 de fevereiro, 18h30, no Joaquinzão. Vamos ver como é que chegam os times até lá. Os mesmos técnicos, boas campanhas, crise, né? Tropeço. Vamos aguardar. 8ª rodada, né? Para a 8ª rodada já deu para você avaliar tudo. Eu tenho essa ideia, Nicolini. Campeonato com 15 jogos, você dá os primeiros 4, no máximo 5 jogos, você tem um conhecimento geral do time, daquilo que vai acontecer depois. E do campeonato. Você já tem um conhecimento do campeonato, ver quem está mais forte, quem está mais fraco, e aí você vai analisar. E o jogo numa 8ª rodada já dá para definir bem. E nós vamos acompanhar tudo, meu querido Antônio Carmo, e contar aqui, rapaz, entramos no ano 21 do Bate-Papo Esportivo 2026. Quando a gente começou, São Paulo era campeão do mundo, agora vai ser campeão da Libertadores e do mundo, agora vai ser campeão da Sul-Americana, viu, Antônio Carmo? Que é o que restou no São Paulo, que vive uma crise danada e tantas confusões acontecendo pelos lados do Morumbi. O corintiano só dá risada de tudo isso, tá certo, Nicolini? É isso, Antônio Carmo. Olha, vamos nessa. Semana que vem o Conrado volta aqui com você para falar aí da Copa São Paulo, que está começando esse final de semana já no Joaquinzão, do Dario Rodrigues Leite. Está começando esse final de semana, segunda-feira vocês já contam dos primeiros resultados, e aí no dia 12 eu venho já para a gente analisar a primeira rodada do Campeonato Paulista das séries A1 e A2, porque como diz o mestre Milton Neves, a bola não para nunca, Antônio Carmo. Grande abraço, ótimo ano para você. Você volta dia 12 de janeiro, né? Não é fevereiro não, né? Opa! Depois eu paro no Carnaval. Carnaval, Semana Santa, Festa Junina, Independência, Proclamação da República, Natal e Ano Novo. Tá bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nicolini, um grande abraço para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui, um feliz 2026 a toda a nossa equipe que continua trabalhando, as meninas todas fazendo esse trabalho sensacional, comandando os jornais, a nossa equipe de televisão e tudo mais, e a gente está sempre presente aqui, é sempre um imenso prazer, inenarrável estes momentos que a gente tem por aqui. Um abraço, Nicolini, a você, aos amigos todos. Feliz 2026. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo